estude, planeje e aplique, sabe? Porque se você não aplicar, você nunca vai sair do lugar, você vai ficar eternamente no planejamento. Empresários, empreendedores, pais, ponte aérea Miami, Orlando, os destinos mais cobiçados de nós meros mortais, é a realidade desse casal incrível que participa com a gente hoje em mais um Empreende Podcast. Sócio Clex Club, onde estamos lá com Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J. The Brokers, ajudando brasileiros a investir com segurança e rentabilidade no mercado imobiliário na Flórida. Quem estou falando? Denis Pinheiro, Cíntia Sávio, sejam muito bem-vindos ao Empreende Podcast. Prazer receber vocês. É um prazer enorme, me senti muito honrada com o convite, muito obrigada. Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando contigo, com a sua audiência. Vamos bater um papo gostoso aqui, vamos entregar tudo que puder entregar aqui, que usa e abusa da gente aqui. Olha aí, gente, olha só, viu? Estamos com a liberdade aí. Muito bem-vindos. Obrigado uma vez da disponibilidade de vocês estar falando com a gente. E como você falou, né? A ideia aqui é um bate-papo. Temos que trabalhar, com certeza. Não tem como, né? Sem dinheiro a gente não veste, a gente não viaja, a gente não cria os filhos. É muito importante o trabalho proporciona isso. Mas como diz sempre o Joel e Caio, né? Tem que ser divertido. E essa é a ideia desse bate-papo. Espero que se sintam à vontade enquanto a gente caminha um pouquinho aqui para compartilhar a história de vocês, a experiência de vocês, para inspirar quem nos acompanha, nosso povo do agro, cerqueiro, eletricista, integrador, empresários, gente como a gente que estão passando e passarão por todos os desafios para seguir empreendendo nesse abençoado de nossa nação, Brasil. Gostaria de começar a pessoa, Cíntia, a mulher antes da empresária, hein, Denis? O homem antes da empresária, lá da infância, onde que vocês vieram? Conta um pouquinho, começando contigo, da gente, por favor, Cíntia. Quem é a Cíntia? Bom, vamos lá. Cíntia nasceu no interior de São Paulo, né? Eu vim de uma família humilde, meus pais não tiveram muito estudo, eu vim de um ambiente, em termos de mentalidade, um ambiente um pouco precário, né? Na minha época ali, estudava em escola pública, as meninas eram meio que criadas ali para trabalhar num comércio ou para ser dona de casa, né? E os meninos ali que tinham muito sucesso iam trabalhar nas fábricas, né? Então era mais ou menos a mentalidade do ambiente que eu vim, mas ao mesmo tempo meu pai era um empreendedor, né? Meu pai não tinha muito estudo, mas o meu pai era uma pessoa que tinha ideias, era um cara muito criativo, ele acreditava nas ideias dele, ele sempre teve a minha mãe como um grande apoio das ideias dele, então meu pai vinha com as loucuras dele, a minha mãe sempre apoiava, e aí meu pai criou a gente com uma vida muito boa, perto ali dos amiguinhos, empreendendo, né? E aí cresci nesse ambiente aí, depois eu cresci um pouco, fui trabalhar, trabalhei jovenzinha com meu pai, né, no negócio dele. Depois eu fui trabalhar no cartório e tal, foi lá que eu conheci o Denis também, né? Olha a gente teve ali, eu saio do cartório, a gente tem a nossa primeira empresa, que é uma loja de roupas que a gente abre na nossa cidade no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba, que foi de onde a gente veio. E, enfim, nós dois jovens, não sabíamos nada de gestão e tal, a gente acaba que consegue, fica 2 anos com a loja ali, muitos aprendizados, muitas dívidas, mas a gente acaba conseguindo sair dessa empresa sem muitos danos, né? E eu fazia direito na época, depois eu me formei como advogada, fui trabalhar para investidores estrangeiros que investiam no mercado imobiliário no Brasil. E aí eu tive muito acesso, conheci muita gente e tudo mais, e depois comecei a empreender aí na área imobiliária. Hoje a gente tem a nossa incorporadora no Brasil. Bacana. E a nossa empresa é nos Estados Unidos, né, que ajuda brasileiros a investirem no mercado imobiliário em Orlando e Miami. Muito bom. Então, mais ou menos aí resumindo, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso no nosso próximo bloco, mas eu quero entender um pouquinho melhor. Conta um pouquinho pra gente, volta só um passo atrás. Esse pai empreendedor, essa primeira loja, como é que é esse negócio? Fala um pouquinho desse momento, da vida da Cíntia realmente, nesses primeiros passos aí, antes do empreender. Olha, eu era criança, eu queria muito, eu sonhava muito, né? Acho que eu herdei isso do meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito sonhador e tal. E eu sonhava muito, minha mãe também, né? E eu graças a Deus, consegui realizar alguns sonhos deles. Meu pai hoje não tá mais com a gente.
mas consegui realizar alguns sonhos deles e eu queria realizar esses sonhos de alguma maneira, né? E no ambiente que eu tava, todo mundo, eu era meio a doidinha da turma, sabe? Falava umas coisas, tipo, eu ia pra... Empresário tem essas coisas, né? A gente tem esse olhar assim normalmente, né? Falava as coisas que eu ia pra Disney e tal, e eu sempre fui uma pessoa que eu apliquei muito o que me falavam. Então, me davam um conselho, eu aplicava, eu assistia alguma coisa na televisão, que assistia muito TV Cultura na época, né? Que às vezes tinha algumas coisas lá, e aí eu aplicava aquilo na minha vida e ia vendo o que ia dar certo e o que não ia dando. E meu pai trabalhava numa fábrica, meu pai perdeu o emprego e minha mãe e meu pai sempre assim, sempre fazia alguma coisa para complementar a renda, né? Vendia coxinha, vendia sorvete, né? E aí um dia o meu pai comprou uma filmadora na época, né? Não tinha celular, gente, com câmera, né? Eu sou um pouco velha. E aí meu pai comprou essa câmerazinha para filmar a gente e aí logo depois ele perdeu o emprego, alguma coisa assim. Tinha a parcela daquela câmera lá para pagar. E aí faz como, né? E aí meu pai foi na escola para filmar a gente assim numa apresentação de escola e aí os pais dos amiguinhos, nossa, que legal, filmo meu filho também. O meu pai pensou assim, nossa, isso é um negócio. Olha que bacana. E aí meu pai criou a gente fazendo filmagem de casamento, aniversário, batizado, apresentação de escola, enfim, né? E aí depois, mais velho, meu pai viu que aquela tecnologia ia ser ultrapassada, porque estavam surgindo celulares com câmera. Câmera, aliás, antes dos celulares, aquelas câmeras digitais, lembra? Lembro. Japonês. Quebrei a primeira de uma colega que me emprestou numa viagem de passeio, Denis. Sei bem, lembro bonito dessa tecnologia. Era caro, viu? Isso na época, caro né? Demais da conta. Mas as pessoas isso começou a ficar popular. Meu pai falou assim, poxa, o que eu vou fazer agora de novo? Meu pai criou uma loja, meu pai tinha uma loja de CDs e DVDs virgens, que a pessoa... Lembra quando surgiu, a gente gravava as músicas em MP3, nos CDs? Então, meu pai criou foi a primeira loja da cidade, antes também de surgirem essas lojinhas de coisas da China e tal. Então, meu pai criou isso e, enfim, meu pai era sempre muito criativo, né? Então, quando ele filmava, ele viu que tinha uma limitação com a câmera, ele conseguia... por exemplo, filmava batizado, né? Ele percebeu que com uma câmera ele conseguia filmar uma pessoa só, mas se ele tivesse duas câmeras ele conseguia filmar várias, porque uma ele deixava no padre e a outra ele fazia vários takes. Que legal. E aí depois na hora da edição ele colocava uma parte o padre, uma parte a pessoa, uma parte o padre, uma parte a pessoa, sabe? E aí com isso ele criou a família, enfim. E aí acho que eu fui aprendendo essas coisas do empreendedorismo ali, meio que sem ter consciência. Eu só fui ter consciência quando eu fui trabalhar mesmo, né? O Denis trabalhava numa fábrica, a gente casou muito jovem, e ele sempre me trazia, então, muitas coisas que eu aplicava no meu trabalho eram coisas que eu via com meu pai, então tinha uma consciência de como era uma visão de empresário, as dificuldades que o empresário passa como advogado muitas vezes não tem isso, e ao mesmo tempo o Denis trazia as coisas que ele estava aprendendo na fábrica e todo insight que ele pegava eu aplicava ali na minha vida prática, então fui tendo muito resultado. E nessa fase você no cartório, era isso? Não, isso aí foi depois que eu já tinha saído do cartório. Já tinha saído do cartório, já. Exato. Quando eu fui trabalhar no cartório, na verdade, eu trabalhava na loja do meu pai, né? Meu pai tinha acabado de migrar, saindo da filmagem, montando a lojinha dele, que era no centro da cidade na época, né? E meu pai justamente teve esse insight de, poxa, essa tecnologia aqui de filmar vai acabar, eu tenho que criar uma outra coisa. E aí meu pai criou essa lojinha e depois foi migrando também ao longo do período, né? Foi vendendo capa de celular, enfim, né? Até meu pai aposentar. Bom demais da conta. Vamos ver um pouquinho dele? Como é que foi aí, Denis? Bora lá, hein? Antes do empreender, rapaz, até nessa decisão aí... Já falava com a Cíntia, empregado na fábrica, né? Depois você conta um pouquinho aí pra gente falar como que vocês se unem aí pra vida e para os negócios. Mas fala pra gente um pouquinho aí pro nosso público, por favor. Ô, Denis, até empreender, infância, no dia que veio, como é que foi? Hoje a gente vai bater um papo aqui que que mais do que nunca faz sentido, tá? Por quê? Primeiro, assim, reconhecer o pessoal do agro, que o agro, assim, é uma coisa, assim, que move o país, né? Muito então, bom. todo mundo que tá ali, assim... Cada cerca que é colocada, guerreiro, né? É um suor, é debaixo de sol, é debaixo de chuva, as coisas acontecendo para ser um grande motor da economia brasileira. Então, assim, a importância de cada um nessa engrenagem que é o Brasil e a importância
do agro para o Brasil, né? Então acho que assim, poxa, tenha consciência que o seu trabalho faz toda a diferença na produtividade, faz toda a diferença no PIB do Brasil, na riqueza brasileira. Então assim, poxa, cada um que está assistindo isso aqui, eu acho que o agro realmente tem que todo mundo sempre bater palma pro agro. Parabéns para você que é do agro, primeiro de tudo. Tá? Se temos comida na mesa, não é, Cintia? É a coisa certeza. mais importante. Você campo aí rodando, botando suor para funcionar, porque são mais de 96, 97% urbanos. De onde que vem, né? Aí o todinho, como diz lá no sul, né? Será que vem da onde aquele todinho já sai marronzinho? Será que vem pro que vem lá para o mercado? Verdade, muito importante isso. Hoje em dia a maioria das pessoas não sabe nunca viram nenhuma vaca às vezes, né? Verdade. Então assim, realmente tem que levar essa bandeira do agro. Parabéns por levar essa bandeira do agro. Mas é mais do que reconhecimento, né? Você tem um motivo para falar isso, né? Assim, a gente tem bastante... Bora, rapaz, vamos conhecer isso aí. Assim, primeiro que a gente tem bastante clientes no agro, então vamos lá, mas por que eu vou falar do agro, né? Talvez quem entenda do agro vai ficar mais fácil para isso, né? Meu filho fala uma piada lá em casa que é o seguinte, que é da bosta ao luxo. Perfeito, rapaz. Essa é a fala do meu irmão, ele que vai para campo, né? Realmente, essa é a frase do dia a dia, né? O que acontece? Eu, quando era criança, eu sou filho de imigrantes nordestinos. Então, meus pais vieram do Nordeste, eles se colocaram aqui em São Paulo, vieram atrás de São Paulo, no sonho de ter alguma condição melhor, porque eles foram criados num ambiente que era complicado. Tinha que plantar e rezar para chover. E se não chovesse, não tinha o que comer. Então era complicado, sertão nordestino mesmo. E eles vêm para o Brasil, para o interior de São Paulo, se estabelecem no interior de São Paulo e tenta criar os filhos com um pouco dessa cultura, tá? De trabalhar, de plantar. Então eu fazia ali leira de batata doce, plantava mandioca e tudo mais. E aí numa dessas coisas que eu fazia, nenhuma das coisas que eu fazia nesse sentido, eu catava esterco, né? Nos pastos do pessoal que estava ali fazendo ali o cultivo. Então, assim, eu ia lá, pegava os carrinhos de esterco para fazer a horta da minha mãe. Vizinho de pecuarista. Vizinho de pecuarista. Olha só. Aí, quando você pegava o esterco, fazia a horta, uma hora lá, a pessoa passando ali, eles me falam o seguinte, você vende? É mais ou menos que nem o pai da Cíntia. Aonde que surge o empreendedorismo? Às vezes não é planejado. O pai da Cíntia comentou, falou assim, você grava, meu filho, tinha um negócio. Então, assim que eu passei no carrinho de esterco, 7, 8 anos de idade, para fazer minha horta, né? A horta para minha mãe, que tinha a empeleita do dia que eu queria fazer. Um dos vizinhos lá perguntou se eu vendia. Eu não vendia, mas falei, quanto é que é? Né? Quanto que eu posso ganhar nessa brincadeira, né? E aí, observando a oportunidade, comecei a pegar o esterco para minha mãe e pegava o esterco para o vizinho para me ganhar um dinheirinho. Então, eu comecei a ganhar um dinheirinho nisso. Então, começa ali, vamos dizer assim, o viés de empreender nas oportunidades que estão batendo na sua porta, né? E às vezes, para criança, às vezes é mais simples de enxergar as oportunidades do que para o adulto, ou até de aproveitar as oportunidades. Né? Porque muitas vezes, quando a gente cresce, a gente tem as nossas obrigações e para no caminho, assim, tem medo de largar o que tem para buscar algo melhor. Então, aí é um aspecto que tem que pensar ali, você que está hoje trabalhando, né, como que seria essa mudança de rota, né? Então, o que acontece? Assim como eu sou da mesma cidade da Cíntia, então quando ela falou, ou as mulheres iam ser ou doméstico, ou do lar, ou ia trabalhar no comércio, né? E o homem ia trabalhar, os de sucesso ia trabalhar numa fábrica. Meu pai começou a trabalhar numa fábrica, meu caminho natural era ir para uma fábrica. Fui fazer técnico mecânico, tudo mais, para ir para uma fábrica. Entrei na fábrica, fiz minha carreira de executivo na fábrica e conheci minha princesa na hora que eu fui ser testemunho de casamento da minha prima. Olha só. Entrando ali para Eu trabalhava no cartório. Em Pinda? Em Pinda. Legal. Eu trabalhei no cartório de registro civil de Pinda. Ela foi marcar o casamento dela e eu fui lá como testemunha para marcar o casamento, conheci a Cíntia. Rapidamente a gente ali se trombou no Orkut ali da vida, porque a gente viu, gostou, paquerou. Você viu que o papo aqui tem uns dias já, né, gente? O Orkut, né? Vai prestando atenção aí. Aí o que acontece? Tem experiência na mesa, hein? Aí o que acontece? Nesse momento a gente vai se conhece. E a Cíntia tinha uma vontade de empreender. Eu também tinha uma vontade de ter loja de camiseta com frase, alguma coisa que retratasse um pensamento. Que naquela época tinha muita camiseta de surfista, de skatista. Poxa, mas não refletia o que eu pensava. Então eu queria ter uma loja com camisetas de pensamentos, que traduzia pensamentos, né?
E a Cíntia, ela gostava de moda, gostava de roupa, e aí acabamos abrindo uma loja de roupa feminina. Não foi o que eu queria, mas eu já tinha alguma coisa nesse sentido. A Cíntia tinha um viés de roupa feminina bacana. A gente abriu nosso primeiro empreendimento também, porque... Então, peraí, ó, vamos só recapitular um pouquinho esse negócio aqui, né? Vem lá, tava no cartório, pai filmando, seu pai plantando, vindo do Nordeste, se encontra no cartório para você testemunhando um casamento e conta um pouquinho melhor, como é que esse negócio aí que vira uma loja e a loja de vocês dois, é isso mesmo? Eu entendi certo? É isso mesmo, a gente namorava e aí a gente comentou, eu tenho vontade de ter um negócio, eu muito influenciada pelo meu pai, e aí ele também tinha vontade, enfim, a gente namorando, eu saio do cartório e a gente Mas vai 5 anos de namoro? Não. Como é que Quantos é essa meses? história? 2, 3 meses de namoro, não é isso? Olha aí, gente, vai pegando coragem e visão, hein, nesse primeiro bloco. Intensidade também, assim, ó, porque o que acontece? O nosso namoro foi sempre muito intenso. Né? Então, assim, a gente se viu todos os dias. Então, antes mesmo de nós começarmos a viver uma vida de casamento, que negócio, sabe que cada um tem sua conta, que isso, aquilo, não. A gente antes, quando estava namorando, a gente já tinha uma questão assim, cara, é tudo Acho junto. que isso ficou mais com a loja, né? Sim. Foi uns 2, 3 meses ali de namoro, a gente decidiu abrir a loja e aí... E aí, daí em diante, foi todos os planos juntos, todos os dias juntos, todos os dias sonhando junto para acontecer Conta juntos. bancária junto, tudo junto, namorando. Então, eu continuei na fábrica. Não, só não perdi aqui pra aqui. Olha a importância disso, olha só isso, gente. Então, 3 meses, 2 ou 3 meses, uma loja, e já faz o quê? Uns 2 anos que isso aconteceu? Nossa, isso fez... Quantos? 19 anos. 19 anos. Você tá vendo, gente? Nossa, 19 gente. anos de uma vida junto. Ai, que ruim fazer essa conta. Tem um amigo meu, sabe, diz que tem um jeito assim, o ficar velho tem 2 coisas, né? O passar o tempo, que significa que estamos aqui. É. Já passou bastante, mas a gente tá aqui Ainda bem que eu vou no Dr. Renato Mágico. Deu tudo certo, né? Assim, muito bom. E aí? E aqui que bacana nesse projeto, né? Eu continuo na fábrica, e eu era executivo na fábrica. Continuou na fábrica na época, né? época. Não continua hoje, né? Isso. Só para deixar claro. Tempo Você verbal. viu isso, né, gente? Casal ajuda, né? Advogado, ainda mais do direito. Então eu continuei na fábrica na época e a Cíntia começou a tocar um negócio. E aí, ali foi um grande teste de fogo. Porque assim, empreender já é um teste de fogo violento, porque você tem que... Não tem uma escola que ensina você a empreender. Né? Por mais que o Sebrae tente fazer isso, tem assim... Mas hoje em dia a gente tem muita mentoria, muitas pessoas como você que geram conteúdo, né, no Empreendicast, enfim, né, Empreende Academy, né, que você estava falando, mas na época, gente, há 20 anos atrás, isso assim, não existia, e quem estivesse falando disso era doido, né? 20 anos atrás, né? Então, muita coisa era diferente ali, né? A Cíntia do passado olhando Mas pro Cíntia, Sebrae. olha só, não fazia parte, e não faz ainda hoje, da nossa cadeira escolar. Não está lá na grade curricular, não. Não. É uma outra pegada. E mesmo que a pessoa se apoie, por exemplo, em questão de Sebrae, alguma coisa do tipo, é difícil pra gente entender. E aí o que acontece? Você tem que se apoiar em pessoas que já trilharam para facilitar o seu caminho. Quer dizer que isso vai garantir seu sucesso? Não, mas ele vai facilitar a sua jornada. O que vai acontecer? O empreendedorismo é uma coisa muito interessante que é tentativa e erro, tentativa e erro todos os dias. Muito bom. Faz, deu certo, continua, melhora, não deu errado, deixa de fazer, busca outro caminho, né? E aí o que acontece? É uma loja de roupa feminina e a gente tinha que fazer coisas básicas, né? Todo o negócio que você tem, do tamanho que seja, você tem que saber comprar bem, vender bem, a questão de organizar estoque. Denis, olha só, essa aqui é uma coisa bem bacana. Eu queria que você olhasse um pouquinho melhor. Executivo, trabalhando, cumprindo sua carga horária. Mas e aí, como é que é esse negócio? Trabalhava como? Loja é aberta 8 horas por dia, um pouco mais, um pouco menos. Sim. Como é que era essa rotina? Eu quero já na sequência que vocês respondam pra gente assim. Então, essa loja começou bem estruturada, planejada, com caixa, plano de negócio, tudo prontinho e recurso reservado. Foi assim para dar conta do executivo e da loja? Como foi? Essa loja começou com um cartão de crédito de R$500, não é isso? E um carro que a gente refinanciou na época para que a gente pudesse comprar o estoque, tudo ali, que eram as roupas e tal. Durante o dia eu ficava na loja e à noite a gente ia lá para as planilhas e para as projeções de resultado. E aí, nossa, aí o pau comia. Para administrativo do negócio, para o financeiro, nossa, como faz? Nossa, a gente brigava pra caramba, por quê, né? Pouca experiência, aliás, nenhuma experiência nós dois tínhamos, né? Éramos jovens, com bastante
energia, né? E pouca inteligência emocional. Então, a gente sempre ia ali para planilha, para discussão, para briga. A gente tinha... Nós somos dois alfas, então nós dois tínhamos sempre opiniões, assim, muito incisivas. Então, foi um aprendizado ali em todos os sentidos. No sentido de gestão, no sentido de entender como um negócio funciona, né? No Muito sentido bom. de também saber respeitar o espaço de cada um e ouvir o que cada um tem a dizer e tudo mais, sabe? Muito legal. Então, decisão Né? na fábrica executiva, decidir empreender. E esse é o nosso próximo bloco. Vamos entender agora essa trajetória de vocês, da decisão de empreender até essa data de hoje. Como é que foi? Vai lá. Do executivo, negócio, começo, cartão de crédito, venda do carro, financiamento, tem que vender. Olha, eu vou falar pra você, muitas pessoas passam por um momento ali de decisivo, muito doloroso, entre sair do CLT e empreender. Eu sou uma pessoa, nunca tive muito isso, sabe? Acho que talvez por conta de ver o meu pai sendo empreendedor ali, né? Acho que pro Denis foi mais doloroso do que pra mim, que a família dele já era uma família mais tradicional ali de CLT e tal. Mas eu não, sei lá, eu acho que simplesmente queria e sou meio doida, né? E Eu as era coisas foram doidinha da turma, como eu falei. A decisão tomou, a loja estava aberta. E aí, conta para nós essa transição do executivo para o negócio. Mas e pra você, Denis, como é que foi isso? Vai lá. Vamos lá, só primeiro. Eu acho que da segunda vez que a gente empreende, talvez Sim, foi sim, pior, sim. né? O que acontece, né? A loja foi um momento de empreendedorismo nosso, foi um embrionário. Um primeiro passo. Foi um primeiro passo. E assim, uma coisa que é importante, né? Cara, ninguém está pronto para isso, então vai lá, se você tem vontade, tem desejo, vai lá e faz. Né? Aí o que acontece? A gente fez, tivemos nossos aprendizados, e aí chega no momento que a gente vai ter nossos filhos. Né? E aí, nesse momento de ter nossos filhos, a gente entende que, e assim a gente estava fazendo direito nessa época, a gente entende que é o momento de a gente vender a loja e assim se dedicar ao direito e às crianças. Olha só. Né? E aí muito eu importante. ainda continuei ainda nesse momento na fábrica. A Cíntia foca no direito. Inicialmente ela queria ser promotora, ela não vai para a linha de promotora, vai para a linha de advogar, e ela começa a advogar num ramo ali de empresarial, dando suporte nesse empresarial. E eu continuo na fábrica. E então, a carreira do Denis ia muito bem na fábrica, sabe? Ele crescia, cada ano ele crescia mais, e gerenciava equipes, e fazia uma série de treinamentos, capacitações. Isso foi muito bacana, porque o que acontece, né? Eu sou muito grato à empresa, porque o que acontece? Eu tive a oportunidade de mudar a mentalidade, de aprender muito. Então, se preparar. Então, assim, a questão que a gente e fala ele tinha de acesso empreender, né? E ele tinha acesso a um mundo que eu não tinha, né? Então, ele trazia isso, por exemplo, PNL. A primeira vez que eu ouvi falar de PNL foi porque o Denis foi fazer um curso na fábrica. A fábrica pagou um curso para ele de PNL, né? Uhum. Então, ele trazia um acesso a um mundo que eu não tinha, né? Eu era uma menina do interior, estava ali com 2 filhos, né? Estudante de direito, né? Nós falamos, Cíntia, muito, né, que a gente começa com o brasileiro, com a cara e com a coragem, né? Sim. A história da grande maioria, não é uma regra absoluta, mas a história da grande maioria dos empresários do Brasil começa realmente com a cara e com a coragem mesmo. E aí vocês estão falando de algo muito importante, que é a competência. Sim. Que é como a gente começa. Você está entendendo, gente? Olha só, loja aberta, Denis executivo, trabalhando. Vocês pegaram aqui, ó, o pai foi perguntado, você vende isso? O Denis lá atrás, a família foi perguntada, você vende isso? Sim. E essa conjuntura e a decisão de começar o primeiro negócio. Não saiu do 0 a 100 em 1 minuto, não. Foi assim, já estava no caixa, o retorno de investimento estava pronto? Não, uma trajetória, isso eu quero que você capte aqui. E aí, nessa construção da competência até a próxima fase, né, da vida empreendedora desse casal. Vamos colocar o seguinte, José, a gente teve esse embrião que foi um aprendizado, vamos dizer assim, foi uma academia, que a gente foi à loja, foi uma academia. Bom. E aí a gente teve um segundo momento que foi a trajetória que a Cíntia trilhou de advogada. Ela teve oportunidades de aprender e intraempreender dentro do direito. Então, assim, você vê como é que eu trabalhando numa metalúrgica, abri uma loja. Depois a Cíntia trabalhando como advogada, vai surgir uma construtora. E aí eu queria que a Cíntia contasse um pouco essa trajetória, porque também é uma trajetória inusitada, porque o empreendedorismo, ele vem das oportunidades e não necessariamente é planejado e preparado. Né? Então, perceber a oportunidade. E meter a cara. Aí eu queria muito que a Cíntia colocasse isso. Só para esclarecer, então, na linha do tempo, né? O Denis... A gente começa a namorar, abre a loja dura ali uns 2 anos mais ou menos. Logo depois que a gente casa, a gente já vende a loja.
E o Denis continua na fábrica, nunca saiu, né? Já tava na mesma fábrica desde que a gente começou a namorar, ele continua na mesma fábrica. E eu estava estudando Direito na época, a gente vende a loja, eu termino a faculdade de Direito, passo na OAB e começo a advogar. Então, nós dois voltamos para aquele... para o mundo mais tradicional. O Denis trabalhava numa fábrica, CLT, a carreira dele ia muito bem, né? Ia evoluindo na carreira na fábrica, e eu comecei a advogar, e aí era profissional liberal, né? E profissional liberal, ele não é necessariamente empreendedor, ele é um empreendedor de si mesmo, enfim, né? É um eu empreendedor, né? Ele, é o uma braço, a capacidade, né? perfeito, Exato. perfeito. E aí ele pode vir a virar um empresário ou não, né? Então eu comecei ali, e ali no direito eu comecei a trabalhar. Engraçado, né, que assim, na minha época como advogada, muitas pessoas falavam assim, não, trabalhista dá muito dinheiro, né? Só que assim, eu não conseguia fazer a trabalhista, porque como eu vim desse mundo que meu pai era empreendedor e tal, e quando eu sentava ali e via o funcionário reclamando da empresa, eu começava a tomar as dores do empreendedor, né? Então, eu não conseguia fazer trabalhista. Perfeito. Então, me identifiquei muito mais com o direito empresarial do que com o direito trabalhista, do que com família, com qualquer outra coisa, e fui trabalhar na área do direito empresarial. Por uma obra de Deus, não sei, alguma coincidência, alguma coisa que deu certo, eu acabei indo aí para atender muitas empresas da área da construção civil e comecei a atender investidores da área da construção civil. E meus clientes eram estrangeiros que vinham da Suíça, da Itália, de outros países, para investir no Brasil na área da construção civil. Então, eu começo a trabalhar aí com fazer M&A, fazer acordos societários. Isso aqui em Pinda? Não, onde você estava nessa época? Isso já? A gente já tinha mudado para São José dos Campos. O Denis tinha sido transferido, né? Tinha tido uma oportunidade dele assumir um outro cargo, inclusive evoluindo na carreira em São José dos Campos, e a gente mudou para São José dos Campos, que era uma cidade maior. E aí, em São José dos Campos, eu tive essa oportunidade. Na verdade, quando a gente mudou de Pinda, eu estava no meu escritório em Pinda, ele estava começando a rodar. E eu falei, puxa, bem agora, né? E aí eu falei faz? assim, eu vou continuar indo para Pinda, para o meu escritório. Só que São José era uma cidade maior. Então, eu tinha uma oportunidade lá que eu não tinha em Pinda, que era uma oportunidade de entrar num escritório maior, com outros advogados mais experientes, que em Pinda não tinha. Então, eu resolvi ir por esse caminho, também pensando ali nas crianças, de pegar a estrada todo dia com eles, eram 2 bebês, né? E bebês mesmo, né, gente? Quando eu tô falando de bebê, é bebê de 1 ano, né? E aí... Mas tem como empreender, mãe de 2 filhos, trabalhar, viajar... Dá certo. Eu nunca pensei que não tinha como, né? Você entendeu, gente? Olha aí. Eu nunca pensei que era impossível, né? Na minha cabeça era uma coisa que tinha que fazer e pronto. E aí entrei no escritório em São José, comecei a trabalhar nessa área empresarial. Meu primeiro cliente foi uma construtora naquele escritório. E aí, depois de 1 ano, eu saio desse escritório e continuo advogando só para investidores da área da construção civil e continuo advogando assim por mais alguns anos. Aí chegou um dia, aliás, né? Nesse meio do caminho, o que acontece? Como meus clientes, a maioria deles eram investidores, eles não entendiam do negócio. Eles eram investidores, eles colocavam dinheiro e esperavam o retorno. Eu percebi que eles precisavam de mais do que um advogado. Eles precisavam de uma assessoria para acompanhar esse investimento. Então, eu comecei a acompanhar esse investimento para eles. Então, eu ia dentro das construtoras. Então, tinha uma reunião, às vezes... a minha reunião é a próxima, mas tinha uma reunião de marketing antes. Eu falava, posso participar? Aí, eu participava só assistindo. Porque eu pensava o seguinte, poxa, se eu vou ter que analisar um contrato que é feito para o investimento no marketing, eu vou ter que entender o que eles estão fazendo. Se eu vou ter que fazer um contrato que vai ser registrado na contabilidade, eu preciso entender como a contabilidade funciona para eu fazer um contrato adequado. Porque senão eu vou fazer um contrato que não tem nada a ver com o que registra, né? Então, eu comecei a participar de outras reuniões que não tinham a ver
diretamente com o meu trabalho, mas que tinham a ver indiretamente na minha mentalidade, né? Mas não tem que fazer só aquilo que paga a gente? Então, e sem querer, exatamente. E na época eu ganhava por hora e nessas reuniões eu não ganhava nada. Mas na verdade eu ganhava muito conhecimento, sem querer. Aí, Tava gente. fazendo um MBA de graça. Eu fiz um MBA de graça, exatamente. Isso é ouro, hein, gente? E acabei aprendendo muitas coisas sobre vendas, sobre marketing, sobre contabilidade, sobre financeiro, da construção civil, da área da construção civil. Acabei entendendo como funciona a lógica por trás da construção civil. E aí comecei a me tornar uma advogada cada vez mais completa, né, cada vez mais capacitada. E comecei, inclusive, a dar conselhos para outras pessoas, porque eu escutei na outra empresa que eles fazem isso no marketing. Por que você não faz isso no marketing, sabe? Comecei até a me meter, assim, nesse tipo de coisa. E aí, um dia, chegou um cliente meu e falou assim, olha, Cíntia, preciso que você me ajude porque eu tenho esse projeto aqui, já passou 3 empresas aqui, ninguém conseguiu terminar, é um projeto que está com bastante dívidas e tudo mais, a gente precisa de alguém para construir e eu preciso encontrar uma construtora. Você conhece bastante gente, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Peguei, abracei esse projeto com ele e fui procurar construtoras. E ninguém queria assumir, porque era um projeto que tinha 30 milhões de dívidas, precisava de 15 milhões para terminar a construção, era uma construção abandonada. Desafio, tem que ser desafio de verdade, hein? Já tinha passado 3 construtoras por lá, nenhuma construtora queria assumir. As construtoras da região falavam, não, conheço esse abacaxi aí, esse abacaxi faz 10 anos que está aí e tal, né? Ninguém queria e começou a vir construtoras de fora da região, construtoras do Nordeste e tudo mais, mas ninguém conseguia, ninguém queria assumir. Resumidamente, ninguém queria assumir. Que era o seguinte, né? Era um empreendimento que tinha mais dívida, né, do que potencial de gerar capital. Só porque o que aconteceu? Um empreendimento, quando ele para, ele começa a ter processos com ele. Então, passou 2 consultoras, passou 3 consultoras sem entregar aquele empreendimento. Então, foram começa vendas... a acumular e os passivos. Acumular passivo. O passivo era maior do que o ativo. Eram mais de 60 ações judiciais na época. E meu cliente, ele era um investidor. E ele falava assim, puxa, mas nunca tive um problema desse. Não é aqui que eu vou ter esse problema. Então, me ajuda a arrumar uma empresa. Precisava vender a ideia de um projeto. Olha só, você entendeu isso? Com 60, mais ou menos, processo, falou 60 ações, 60 ações aonde judiciais. a dívida era maior que o resultado do Excel, desse negócio. Exato. E aí, o que acontece? Aí entra a segunda fase do empreendedorismo da Sentido Denis. Daí, nessa época, o Denis já tinha muitos anos de empresa, uma empresa que gerou muitos frutos positivos na nossa vida, né? Mas chegou a hora de dar o próximo passo e aí a gente decide abrir a nossa construtora para pegar esse projeto. E, na verdade, Para começar bem, hein? Para começar bem. Você viu que coragem, gente? Aqui, coragem, vocês já perceberam, né? Super oportunidade. Eu cheguei nele e falei, olha... Não tem ninguém para pegar, não, mas eu pego. Encontrei... Foi mais ou menos assim, ó. Não tem ninguém para pegar, não, mas eu pego. Achei uma consultora para você, né? Aí ele falou, mas você tem? Como é que é? Tem equipe? Não tenho equipe nada. Eu vou montar tudo do zero e tal. Ele topou e a gente montou a construtora. E aí foi... e aí, uma série de desafios, né, Denis? Tinha uma super amiga minha que ia tocar a parte técnica de engenharia, né? E aí, infelizmente, não deu certo. A gente teve uma série de problemas. Teve que trocar toda a equipe de engenharia com o jogo rodando. Nossa, foi terrível. Foram muitos cabelos brancos, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente entregou no prazo. O olho da Cíntia tremia. Assim, meu olho tremia. Porque o desafio era grande. Porque, assim, ó, pensa o seguinte... comercialmente falando, né? Você está numa cidade pequena, uma cidade pequena, onde todo mundo se fala. Então, era um empreendimento que era marcado por insucessos. Então, porque quem seria o doido que iria querer comprar ali novamente? E não só quem iria querer comprar, quem vendeu, os corretores da época também tinha uma mácula com aquele negócio porque vendeu e não entregaram. Então, ele também estava calejado. Então, a cidade comercialmente estava calejada com aquele projeto. Assim, financeiramente falando, a gente já falou que os ativos eram menor que os passivos. Pensando na questão de justiça, tinha mais gente querendo travar o processo de andar do que para finalizar. Então, todo mundo queria pegar alguma coisa que estava ali e queria travar tudo e não querer deixar caminhar o projeto. Então, para que todo mundo conseguisse, a gente tinha que convencer, de certa forma, a cidade, né, que dava para realizar. Tinha que realizar
E se a gente realizasse, seria bom para todos, para os novos compradores, para quem tinha dívida, para os credores. Então a gente tinha que mostrar isso não só para uma pessoa, para duas pessoas ou para nós mesmos. A gente tinha que comprovar isso para uma cidade inteira. E aí cria-se um plano de marketing, uma nova roupagem para o empreendimento, um trabalho de trabalhar cada um daqueles processos. Relançamos o branding do empreendimento, criamos uma nova identidade visual com novas cores, novo nome, mudamos o projeto dentro do que era possível, né, Denis? Porque como estava aprovado na prefeitura, tinha uma limitação física, mas a gente colocou ali todas as áreas de lazer que não dependeriam de uma nova construção. Demos uma repaginada total nele ali, mesmo sem recursos, porque a gente não tinha recursos sobrando para fazer isso. Essa é a minha pergunta. Conseguir um capital milionário para subsidiar todo esse negócio para começar? Eu vou falar para você, precisava de 15 milhões para terminar de construir, a gente conseguiu captar 10 milhões dos investimentos. Então, a gente ainda tinha que reduzir custo ainda para conseguir, mas a gente conseguimos. No mercado onde que é muito comum e assim, mudar o mindset das pessoas que trabalham. Muito tradicionalista, né? Ficamos sem receber um centavo para poder preservar a equipe, para que a nossa equipe pudesse receber. Eu queria comentar, inclusive, assim, a questão da cultura que a gente implanta, né? Porque assim, o mercado ele está acostumado com questão de atrasos na construção civil. Não, até 6 meses é normal, tudo mais. Não, cara, já teve 3 construções anteriores que não entregaram, então a gente não tem não dia vamos de atrasar atraso. Um dia. Ah, não, mas é normal, quem era, é normal estouro de custo, não, aqui não vai ter estouro de custo. Porque assim, primeiro eu trabalhava numa metalúrgica, onde que, cara, assim, metalúrgica não tem margem de lucro, então se você não fizer tudo certinho, não vai pra frente. Então tem que cumprir prazos, você tem que cumprir custo, e aí a Cíntia também, né, do direito. Então assim, a gente entrou ali na área para construir uma construtora realmente com outro mindset, com outro formato de pensamento e atrair pessoas que conseguissem seguir por esse mesmo pensamento. E foi muito bacana, a gente conseguiu concluir, né, o projeto, reduzindo as dívidas, conseguindo trazer um saldo positivo e construindo e essa jornada da decisão de aceitar o desafio, abrir o negócio e realizar, entregar ele concluído, como foi? Quanto tempo essa fase? Para a gente terminar essa obra, acho que foi 1 ano, não foi? Foi 1 ano. 132 unidades no último dia dia isso que eu ia falar. Dia 23 de dezembro, 24 seria feriado, já para soltar o pessoal. Era 22, a gente ia entregar 23. De 22 para 23, faltava ali detalhes finais. Né? A gente estava colocando ainda piso na piscina, né? Os ladrilhos ali na piscina. Faltava detalhes finais de 1 semana de obra, no mínimo, 2 semanas talvez. O pessoal que é o peão de obra estava descendo para Ubatuba para curtir a praia. E aí o que aconteceu? O dono da parte de caldeiraria, serralheria, ele teve que, assim, a gente foi para lá. Os empreiteiros foram para terminar a questão da piscina. Então tinha gente colocando o piso da piscina ali um dia antes da entrega. Os funcionários não estavam mais lá, mas o dono da empresa foi lá colocar a grade da piscina. Olha eu isso, e a Cíntia gente. tava dentro da piscina, o cara colocando os ladrilhos, eu e a Cíntia limpando os ladrilhos da piscina. Não nadando, gente, limpando. Não era nadando. A equipe do escritório estava colocando os quadros na parede, tirando as banquetas, que eram os móveis. As meninas trabalhavam no contas a pagar, contas a receber, que trabalhavam a gente chama no Sul isso de multirão. Tava todo mundo em prol a entregar. E no mutirão lá, pão com mortadela e refrigerante, todo mundo até 2 horas da manhã ali. Tinha nem lugar para lavar a mão para comer. Aí no outro dia, 9 horas da manhã, filmagem com drone, cada ambiente, para tudo mandar para os clientes mostrando que tinha terminado. O que acontece, né? No final daquela obra, né? Começou a chegar no final do ano, começaram a maior parte das pessoas que trabalhavam na obra eram do Nordeste, a gente está falando do interior de São Paulo, então as pessoas começam a sair de férias e você não tem controle sobre essa pessoa, né? Essa pessoa vai sair pronto, né? Então, alguns ficam com você para cumprir aquele prazo, não é uma alguns máquina, não. Né? Que você aperta o gatilho, liga ou desliga. São pessoas. São pessoas. E, inclusive, são pessoas, uma mão de obra escassa, que se não trabalhar com você ano que vem, vai trabalhar em outra empresa, né? Então, a gente começa a ter uma ausência de funcionário. Nosso cronograma era por dia, o andamento que tinha que ter no dia começa a atrasar alguns dias. E aí, a gente fala, não, essa obra vai terminar nem que a gente tenha que ir aí. A gente foi. Então, tem até hoje a foto da gente, o rapaz passando o rejunte no azulejo da piscina e a gente limpando esse rejunte, sabe? Então,
bom. Tem Vai até garantir hoje. que não atrasasse nem um único dia. E E não aqui- atrasou nenhum único dia. A gente entregou dentro do prazo, dentro do custo e tudo mais. Bom demais da conta. Mas gente. nasceu uma outra empresa nesse processo, é isso que eu queria contar. Que é o seguinte. Vocês podem entender aqui, pera um pouquinho. Aqui o executivo já estava limpando lajota. Era isso mesmo o negócio. Isso mesmo. Já estava no negócio. Sim. E a advogada também. E essa Os dor, dois. né? Porque a advogada que criou essa brincadeira, né? E aí o executivo acreditou junto. Tinha que ir E junto. só falo um pouquinho dessa decisão, pra gente avançar. Que eu quero entender se vocês estão lá em Orlando, gente, brasileiro vendendo investimento nos Estados Unidos. A gente já vai chegar lá. Mas fala um pouquinho dessa transição, que esse é com certeza um grande desafio do nosso público. Você comentou um pouquinho. E aí, vou abandonar uma carreira sólida, uma carreira com estabilidade, né? Que é um termo que a gente ouve demais dos pais. Só fala dessa decisão sua. De colocar o pé fala da realmente sua na mãe, hein? É. E assim, ó, essa questão ainda é interessante, né? Quando eu faço essa transição, né? Perdi minha mãe há um pouco mais de um ano, e um comentário que ela tinha até pela partida, ela falava o seguinte: eu sonho, que o sonho dela era que o Denis voltasse a trabalhar. Minha sogra. Não, a minha sogra. Não, Mas trabalhava só 4 horas por dia, então, como empresário. Não, e sabe o que é muito doido? Porque assim, minha sogra era uma pessoa muito à frente do seu tempo em muitas coisas. Olha isso. Ela era uma mulher muito forte, admiravam muito ela. Mas ela tinha essa questão Muito enraizada, né? muito Do trabalho. enraizada do trabalho no CLT, de pagar o INSS. Então ela, quando o Denis foi empreender, ela falava: meu sonho é que o Denis volte a trabalhar. Eu falava: mas, dona Leda, o Denis está trabalhando bastante. Trabalha mais do que antes. Na não. cultura dela, era a questão de entrar numa empresa e se aposentar na empresa. Então, Era na muito cabeça dela engraçado. era isso, né? Por isso Essa que eu era a falei. jornada de sucesso. Por da isso que eu visão falei, dela. fala da Muito sua bom. mãe, porque era muito engraçado, sabe? E aí o que acontece nesse período, né? Nesse período a gente faz o quê? A gente realmente tem que abrir mão do que já deu certo, que já conquistou, para fazer as coisas acontecerem. Detalhe, sem garantias nenhuma, garantia porque podia nenhuma. dar tudo errado. Na verdade é o Perfeito. seguinte, né? A Cíntia entra nessa jornada, no começo ela entra sozinha nessa jornada. Depois, o que acontece? Com as dificuldades que vão acontecendo no meio do caminho, quanto maior a dificuldade, maior a necessidade de ajuda. E aí o que acontece? Começa a surgir a necessidade de ter mais ajuda. Então eu começo a direcionar algumas pessoas que eu conhecia ali da minha carreira para ajudar, né, nesse E me ajudar momento. também, né? Porque você E tinha eu uma tive que visão de deslocar, gestão, de administração, de planejamento que eu não tinha, Como né? resolve, como Ele endereça os tinha- recursos. Ele tinha uma bagagem muito grande da empresa que ele trabalhou, né? E eu não tinha isso, eu era advogada, né? Por mais que eu tinha uma noção, aprendi ali, mas, né, é diferente você fazer. Precisa de competência complementar. Dirigir é Precisa diferente. de apoio. Dirigir é diferente do que tá no banco do passageiro, né? Verdade, muito bom. Dirigindo não faz você dirigir, né? Que é aquilo que o pessoal sempre fala, né? Vender, assim, treinar não vende, vender treina, né? Então, assim, é mais ou menos Muito isso. bom. Então, o que acontece nesse período, né? Aí, aproveitando essa questão, lembra que a gente falou que financeiramente não era um bom negócio, que tinha um monte de problema jurídico, que ninguém queria comprar, então ninguém queria vender, né? Aí surge uma questão também que a gente precisa, nasce uma segunda empresa da gente. Que é o seguinte, né? Ninguém queria comprar e ninguém queria vender. Então, não tinha clientes, mas a gente precisava vender para o negócio andar. E, ao mesmo tempo, não tinha vendedores. Os corretores de imóveis não queriam vender porque muitos deles já tinham vendido com as construtoras anteriores. A gente não podia nem colocar sob nova direção, porque já tinha passado 3 lá, a gente era Perfeito. quarta. Olha Né? Então, isso. não dava nem para colocar isso. E os corretores não queriam vender. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que criar uma equipe de vendas nossa. E com isso, a gente teve que criar um processo de vendas de uma coisa que a gente nunca tinha vendido. A gente teve que Treinar, capacitar e formar corretores de imóveis. Colocamos todos no curso ali, para fazer o curso em tempo recorde. E que treinamos a nossa equipe de vendas. Nem o CRC, como é o nome? Cresci. Cresce. Essa galera não tinha nem o Cresci ainda. Nunca, ó. Formando equipe do zero mesmo. E quem era a equipe? A equipe era... Eu tinha um corretor, que era um amigo meu, que era uma pessoa que estava falida, um cara que tinha divorciado, um cara que estava com a mãe doente, e ele já tinha uns 50 anos ali, e aí ele estava um tempo, inclusive, sem trabalhar. Ele estava voltando do Rio para São Paulo? Do Rio para São Paulo, me ligou e falou, se você souber de alguma oportunidade aí e tal. Eu falei, opa,
Tem uma Tem oportunidade pra ti, dá boa, hein? Foi Deus que mandou você me ligar. Então, bom. ele era o único corretor, ele tinha bastante experiência, mas era uma pessoa também que tinha vivido uma outra época de vendas, né? E a ideia é que ele formasse a equipe. E a ideia é que ele formasse a equipe, mas acaba que como mudou muito, tinha mudado a mentalidade, mudou a época. O projeto não atraía pessoas para vender. O projeto não atraía, então ele não conseguiu do jeito que ele estava acostumado. E aí, o que aconteceu? A gente não conseguia mais nenhum vendedor. Ele era a única pessoa e era uma pessoa também que morava em outra cidade, enfim, tinha uma questão logística que complicava. Quem que foi a equipe de vendas que a gente conseguiu, né? Quem que eu consegui convencer para vir para a equipe de vendas? O Denis. Olha aí. Meu irmão, que era um auxiliar de enfermagem na época, estava cansado da área da saúde. E a minha mãe. Que timaço, Então, muito bom. A minha mãe, que era dona de casa, né? Minha mãe já tinha trabalhado com meu pai na época da filmagem, mas meu pai tinha tido a loja na época, então minha mãe não estava mais trabalhando, né? E aí a minha mãe topou vir. Bom Chamei meu pai demais. também, meu pai não topou vir na época. Então veio meu irmão, minha mãe, o Denis e esse nosso amigo, que inclusive hoje ele está muito bem. Ele lidera um empreendimento de alto padrão no litoral. Ele está maravilhosamente bem. Ele é um cara sensacional. Começou com um projeto que aos olhos não ficava de pé. E não era só conversa, já era quarta, entendi isso? Era quarta direção. Quarta direção. E aí com isso a gente acaba conseguindo criar essa equipe de vendas, a gente treina essa equipe de vendas, um novo discurso, uma nova... Porque, assim, essa equipe de vendas, ela tinha que ter... Porque a cada, sei lá, 10 pessoas que entravam no plantão de vendas, 9 era para arrumar confusão. E um era o rapaz... Interessado mesmo em comprar. Né? Então, essa equipe de vendas, a gente tinha que dar uma série de argumentos para eles... para que aquelas pessoas que entravam não gerassem um escândalo, não gerassem uma confusão que ia afastar as vendas. E, ao mesmo tempo, a gente tinha que munir eles de todas as informações para que eles passassem credibilidade suficiente para o cliente que ele podia comprar, que a gente ia entregar no prazo. E a gente conseguiu fazer isso, enfim, e até hoje a gente tem na nossa empresa, nossa equipe de vendas que é própria. Muito e até bom. hoje meu irmão trabalha comigo, minha mãe trabalha comigo, e depois as 2 outras irmãs também vieram trabalhar comigo. Bom demais Né? da Uma, conta. inclusive, trabalha com a gente no exterior hoje, e ela está até aí na produção. Ó. Olha aí, ó, muito bom, parabéns. Gente, esse papo tá bom demais. Mas vamos caminhar para chegar nos Estados Unidos? Sim. Bora. E aí? Primeiro empreendimento entregue, como é que foi esse negócio? A gente entregou o empreendimento, a gente conseguiu muitas lições disso, a gente teve uma empresa, a gente conseguiu criar ali cultura, criar equipe e tudo mais, e depois a gente começa a usufruir um pouco dos primeiros resultados que começam a vir, esse empreendimento começa a gerar, né? Essa empresa começa a gerar, né? E aí a gente, como nós somos empresários que viemos de família humilde, a gente começa a pensar em começar a dolarizar. Porque lá na época da advocacia eu ajudava os investidores, lembra, que eram estrangeiros. E o que eu comecei a perceber na época, eles perdiam muito dinheiro com o câmbio, né? E aí a gente começa a dolarizar, a gente adorava Orlando, por conta das crianças que eram pequenas, e só que a gente percebe que faltava em Orlando pessoas que tinham visão de investimento. Então, tinham muitas pessoas que tinham aquela visão para ajudar a pessoa que vai imigrar e tudo mais, e às vezes o processo de imigração é até um pouco sofrido, mas nós, como empresárias, sempre vimos, né, o ramo imobiliário como um lugar muito próspero para que você possa proteger a sua riqueza e até multiplicar. E os Estados Unidos é um terreno muito fértil para isso. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente entende como que você consegue jogar esse jogo, que o mercado americano, de fato, é uma fábrica de fazer milionários, né? Porque você tem taxas de juros baixíssimas, você tem uma simplicidade nos processos, você tem segurança jurídica, você tem uma série de fatores, né, que deixam esse terreno fértil para o investidor. Então, a gente começa a aplicar essa nossa tese de investimento e aí, com isso, nasce a nossa empresa, que é a The Brokers, e hoje a gente ajuda o brasileiro a fazer um investimento rentável no mercado imobiliário americano, com simplicidade, do Brasil mesmo. A gente não fala assim, você tem que abandonar o Brasil, nada disso. Tanto que a gente tem vários clientes do agro que usam o mercado imobiliário americano para trazer segurança patrimonial, para
proteger uma parte do seu patrimônio, para multiplicar o patrimônio em dólar, né? Porque o Brasil é um país excelente para você ganhar dinheiro, mas é um país instável para você deixar o que você conquistou. Muitos desafios. Então, uma parte do seu patrimônio precisa estar numa economia mais forte para você se sentir mais forte, inclusive para você conseguir apostar mais, né? Porque não dá para você ficar no all-in o tempo inteiro. Você tem que ter uma parte do que você conquistou para garantir a sua família. E aí, depois, o restante você deixa no risco. Então, mais ou menos essa ideia, né, Denis? Basicamente, vamos simplificar assim. A gente foi fazer uma coisa pra gente. E como a gente já atuava no mercado imobiliário brasileiro, a gente já tinha aqui algumas premissas pensando como investidor, como empresário. Então, com essa mentalidade de empresário, a gente chegou ali nos Estados Unidos e viu as pessoas atendendo a gente com mentalidade de corretor. Com os dormitórios, que região que você quer, cara, a gente queria algo que tivesse rentabilidade, porque a gente queria algo para curtir com as crianças, mas que também te trouxesse valorização e trouxesse uma questão de renda com aluguel também. Então, era mais do que simplesmente quantos dormitórios, como que ia funcionar. Eu queria um negócio. Muito bom. Então, aí a gente conseguiu identificar que naquele momento com aquelas pessoas a gente não ia conseguir isso. Começamos a fazer o que? Estudar, e até que a gente conseguiu fazer nosso investimento, e aí a gente estudando, a gente aprendeu. E já fazíamos isso no Brasil, começamos a fazer isso nos Estados Unidos também. E hoje a gente apoia o brasileiro a fazer o investimento de uma forma tranquila. Quem que é a pessoa que busca isso? Que a gente atende nesse sentido, né? É o brasileiro que é empresário, que tem a sua mente voltada para a sua empresa, que está dedicando esforço para a sua empresa e que quer proteger, entende que precisa proteger uma parte do seu capital de uma forma eficiente e que possa gerar riqueza. E você proteger o capital, diversificar. Eu vou diversificar indo para Venezuela, para onde vai? Para Argentina. Eu vou para o Uruguai e Paraguai porque são paraísos fiscais. Cara, onde é que seu dinheiro vai render e ainda você pode usufruir dele? Onde é que você vai ter um patrimônio global? Né? E uma coisa interessante é o seguinte, né? Como é que o empresário pensa? Eu vou alugar. O que a gente pensava? Tá, mas quem que aluga? Para eu poder entender. Quem que paga esse aluguel? Quem que paga o aluguel? Quem é o público-alvo? Né? Porque quando eu vou abrir uma empresa, eu penso, quem é o público-alvo dessa empresa? Então, se eu vou comprar um imóvel... Então, é isso. Então, hoje a gente ajuda o nosso cliente em toda a cadeia. Desde como que ele vai estruturar isso, até o envio do dinheiro dele, a abertura da empresa, porque a gente sempre indica para comprar um imóvel na pessoa jurídica. Então, como é que ele vai abrir essa empresa? Como é que ele vai colocar os ganhos desse imóvel, dessa locação nessa empresa? Então, a gente ajuda em toda a cadeia. Na escolha do imóvel mais assertivo como investimento, como que você vai decorar isso para você atingir o seu público-alvo, né? Então, tanto em Orlando quanto Miami. Sabe quais são as áreas que vão valorizar mais do que outras, né? Porque muitas vezes a gente assiste um vídeo no YouTube de um corretor falando de uma área que está na moda ou uma área que o artista mora. Será que lá é o melhor investimento? Depende do seu objetivo, de quanto você quer de rentabilidade, de quanto você quer investir, entendeu? Então, a gente coloca essa visão empresária no mercado imobiliário dos Estados Unidos. E tem que dar ROI. Tem que dar ROI. Ponto. Eu ia falar para vocês assim, entender quem paga o boleto lá no final da linha e fazer esse exercício de lá para cá. Vocês entendem que fez a diferença na percepção e na modelagem do negócio de vocês hoje? Sim, total. Com certeza. Total. É isso aí que faz a diferença. Eu acho que todo mundo tem que pensar dessa forma, do fim pro começo. Você entendeu como é que faz, gente? Quem paga o boleto? O último lá da linha, de fato, que é o seu público-alvo, o seu cliente, a persona. Não interessa o nome bonito que você coloca, mas da onde vem o dinheiro que estruturará o que você entrega, a sua cadeia, o seu mercado, o seu jogo. Isso aí. É isso. Na verdade, essa visão minha de empreendedorismo, né? Sempre, eu vejo que, hoje eu olho para trás e vejo que ela sempre esteve presente na minha carreira e agradeço muito eu ter crescido nesse ambiente próspero de empreendedorismo que meu pai propiciou, porque desde quando eu fazia assessoria jurídica para os investidores, eu já pensava, puxa, o importante para ele é que o dinheiro volte no final. Então, ele precisa que eu acompanhe. Não pode acontecer de no final voltar ou não e ele não sabe por quê. Ele sabe? Então, aí a mesma coisa hoje na The Brokers, assim. O empresário que investe o dinheiro, ele ralou para ganhar aquele dinheiro. Então, esse dinheiro ele precisa ser multiplicado, né? Então, ele pode unir, é um investimento maravilhoso, porque ele pode unir qualidade de vida com a família, que isso é importante. Então, ele pode ter um imóvel que ele vai curtir Orlando e Miami,
mas ao mesmo tempo tem que ser um imóvel que vai gerar um patrimônio em dólar, que vai gerar uma renda em dólar para ele com alocação, com o equity do imóvel. O imóvel tem que valorizar. Lá na frente ele tem que deixar um legado patrimonial e cultural também para os seus filhos, né? Tanto dos momentos em que ele disponibilizou que os filhos dele vivessem uma cultura diferente, estando mais em Orlando e Miami, que são polos, né, muito ricos de culturas diversas, de várias pessoas, de vários países que passam por ali, mas ao mesmo tempo um patrimônio em dólar, né, que está livre de oscilações do real, ou do Brasil, ou de política, enfim, né, é uma parte do seu patrimônio que está protegido. Então a gente foi buscar isso para nós e hoje a gente ajuda as pessoas transformou isso a alcançarem em produto, isso. E hoje a gente tem continua com os dois negócios. A gente continua com a incorporadora no Brasil, continua, a nossa empresa está no interior de São Paulo construindo. E, ao mesmo tempo, a gente está em Orlando e Miami aí ajudando os brasileiros também. Gente, bom demais. Gostei demais desse papo, com toda certeza. Temos que marcar de novo para aprender um pouquinho mais, aprofundar nesse case aí. Eu quero conhecer um pouquinho melhor como é que estrutura essa equipe toda, como é que esse processo aconteceu. Uma mensagem final para esse nosso cara que está lá sonhando também como você sonhou, que precisa tomar essa decisão, quer, mas ainda o conforto, a estabilidade, trabalho de verdade, né, da carreira. O que você pode falar? Começa contigo, Cindy. Para esse cara que quer empreender, que sonha, mas ainda não teve coragem de dar esse passo. Olha, eu vou falar para você ter coragem, mas isso é um pouco de clichê, né? Eu acho que a pessoa tem que ter coragem, a primeira coisa é a coragem, mas eu vou falar uma coisa que a gente estava conversando no carro vindo para cá. Hoje a gente tem muitas mentorias, muitas pessoas de sucesso, muitas pessoas que geram conteúdo de valor, como aqui, né? A gente está aqui hoje em um podcast que gera um conteúdo de valor desse. Escute e aplique, né? Saia de toda mentoria, toda aula online, todo livro que você lê, saia com insights práticos e aplique. Porque, olha, não adianta você ter uma obesidade mental, você ouvir uma série de insights, você está sentado com o Trump, tomando um café, até falei isso num outro podcast, se você não sai de lá com nada prático para a sua vida. Então, aplique o que você aprender com outras pessoas que percorreram o caminho, né? Óbvio, tem a responsabilidade, não vai sair fazendo coisas que você não deve, mas estude, planeje e aplique. Sabe? Porque se você não aplicar, você nunca vai sair do lugar, você vai ficar eternamente no planejamento. Para aplicar, você precisa de coragem, que é o que a gente falou, né? Mas você também precisa de humildade para entender que você não sabe tudo, que outras pessoas percorreram o caminho podem te ensinar alguma coisa, e ao mesmo tempo você precisa também acreditar. Porque se você não acreditar, assim, eu acho que todo empreendedor tem um pouquinho de doido, né? Porque a gente fala, por exemplo, o Elon Musk, de lançar foguetes, enfim, todas as pessoas que fizeram história, né? A nossa empresa, se a gente não fosse meio doido, a gente jamais pegaria aquele negócio. Coragem, né? Muito importante. Coragem, né? É isso. Bom demais. Para nós fechar, Denis, de 6 a cada 10 empresas, é o que nos fala, né? IBGE, Sebrae, fecham antes dos seus 5 anos. Para esse empreendedor que já teve coragem, que deu o primeiro passo, que já está empreendendo e está passando nesse momento, desafio de fluxo de caixa, formação de time, resolver os problemas dos desafios, deixa uma mensagem para esse cara. Acho que assim, primeiro, continue, né? Esse é o mesmo desafio, talvez em níveis diferentes que você vai ter quando você tiver alguns anos na frente e olhar para o passado e você falar assim, poxa, estou com dificuldade de fluxo de caixa, estou com dificuldade de pessoas, de formação de pessoas, estou com dificuldade, uma série de dificuldades vai ter. A questão assim, continue colocando tijolo a tijolo todos os dias, né? E um ponto importante que a gente já tinha colocado, quando você chegar num ponto onde você começa a construir riqueza, separe uma parte do fluxo de caixa também para você dividir ali a questão do CPF e CNPJ. Porque o que acontece? Se você fica só focado, hoje em dia a gente mistura demais, principalmente no começo da vida, né, da empresa, você mistura muitas contas e começa a viver 100%, que nem a Cintia fala, all-in, né? Então, assim, 100% o negócio e começa a esquecer que você tem você, pessoa física, e a sua família, para você construir seu legado. Então, começa a separar em um certo momento uma parte do seu patrimônio pessoal, porque um dia, se a sua empresa tiver uma dificuldade, o seu CPF pode ajudar a sua empresa. Muito bom. E se você vai fazer uma parte disso, você já está empreendendo no Brasil, né? O convite que eu faço já que eu vou separar uma parte da minha riqueza na parte pessoal,
convido você a seguir a gente, conhecer um pouco do mercado imobiliário americano, que é um mercado muito interessante para quem quer construir riqueza sem ter toda aquela aposta, aquele investimento que a gente faz no nosso negócio próprio, com grandes retornos financeiros também. Então, entenda como fazer investimento dolarizado, dolarize uma parte da sua receita, e se você quiser fazer uma dolarização com rentabilidade, invista no mercado imobiliário americano. Então você consegue fazer o quê? Toca a sua empresa e guarda um pouco de dinheiro para você no seu CPF. Guarda no seu CPF, teve dificuldade na empresa, você tem de onde tirar. Não teve dificuldade, começa a abastecer ainda mais seu CPF, porque o que acontece? Você precisa deixar um legado para você e para sua família, e isso traz legados ali, não só patrimonial, mas também uma questão de cultura, dar próximos passos e abrir possibilidades que você nem acredita. E eu queria fazer um comentário básico, assim, que eu gosto muito do agro também, que quando eu era... Minha família veio lá do interior do Nordeste, né? Então gosta muito do agro e tudo mais. Meus pais me criaram pensando um pouco nisso. A gente tem muito cliente do agro também, inclusive um abração para eles, né? O agro é fantástico. E eu fiz técnica em agropecuária também, quando eu era mais novo. Então, eu até pensei, nossa, ele não contou essa parte, né? Eu fiz técnica agropecuária, então a gente trabalhou muito na questão de zootecnia, na parte de agricultura. Adolescente, né? Adolescente, né? Que eu sou minha primeira formação foi técnica em agropecuária. E eu tenho uma um abraço paixão, aí pro pessoal, né, da escola. Onde foi? Eu fiz técnico em agropecuária na antiga IAF, hoje era a Escola Agrícola Federal no passado, né? E hoje elas são todas as escolas técnicas foram transformadas em universidades, né? Muitos amigos meus hoje são, na verdade, doutores, PhDs, ou estão espalhados no campo no Brasil afora aí. Para quem vê esse podcast, talvez eu volte a entrar em contato com alguns colegas do passado. Manda um oi para mim lá, que a gente vai perdendo contato. Então, eu tenho sou muito grato ao agro em todas as fases da minha vida. Então, assim, o agro eu acho que é uma coisa fantástica. Empreenda no agro, que eu acho que é uma coisa bacana também. Dê continuidade nisso, que eu acabei mudando minha rota por causa da rota dos meus pais. Mas o agro é uma coisa assim que eu tenho uma paixão muito grande também. Gente, bom demais. Onde que encontra vocês, então? Deixa aí as suas redes sociais, por favor. Você deixa a minha também. Vai lá. Vamos lá, a minha é Cíntia Sávio, Cíntia com C e TH, Sávio. A do Denis Pinheiro USA, né? USA, né? E a gente tem também a da empresa, que é @_TheBrokers. E aí é só mandar uma mensagem lá pra gente que a gente responde, não é isso, Denis? Estamos sempre à disposição. Se tiver qualquer dúvida, se quiser fazer um investimento no mercado imobiliário americano, a gente está aqui à disposição. É isso aí. E para qualquer assunto, né? Se quiser conversar um pouco sobre empreendedorismo, pode chamar. Pode chamar, a gente está aqui aberto. Estamos abertos. Portas sempre abertas aqui. Conversar é sempre bom para aprender e a gente pode aprender junto. Trocar informações é sempre bom, o que a gente está fazendo aqui agora. Gente, bom demais. Em nome do nosso público, em nome da Empreende Academy, do Grupo ISO, muito obrigado. Foi riquíssimo o nosso papo. Vamos marcar de novo, hein? Vamos marcar de novo. Tem muita coisa boa aqui. Esse foi mais um Empreende Podcast. Você que foi ajudado, que percebeu o valor, sabe aquele cara? Ele precisa escutar isso? Bora, copie esse link, manda pra frente, curta, compartilhe. E assim esta mensagem de coragem, vocês visualizaram, né? De empreendedores brasileiros de raça, de coragem, do agro, da metalúrgica, do cartório, hein? Até uma empresa no exterior que agrega muito valor em tudo que faz. Acompanhe com a gente. Esse foi mais um Empreende Podcast. Tamo junto.